Bom dia a todos. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Nós vamos estudar hoje Mateus capítulo 3. Nós vamos ver a partir do versículo de número 1 até o final. São poucos versos, são apenas 16. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia e ler junto comigo, e fazer as anotações que você achar necessário, porque dizem que se nós assistimos apenas, nós aprendemos por uma porcentagem. Se nós assistimos ouvindo, nós aprendemos mais. Se assistimos, ouvimos e escrevemos, a retenção é muito maior. Então, acredito que vale a pena a gente ter a nossa Bíblia. Eu deixo a minha toda marcada. Eu gosto de mostrar para os irmãos, porque é um formato de estudo que a gente aprende e retém a informação por mais tempo. E quando você relê tanto o texto quanto as suas anotações, aquilo se fixa ainda mais um pouco. Então anotem. Ah, pastor, eu não gosto de escrever na Bíblia. Então, beleza, pega um papelzinho e ponha dentro. O ruim é que daqui a pouco você vai ter muitos papéis, né? Por isso eu já tenho essa Bíblia com anotações. Olha, os espaços para anotação aqui na lateral. E isso me ajuda muito, né? É uma Bíblia Anote, que é o nome dessas Bíblias, com esses espaços aqui na lateral, já feitos para nós fazermos anotações mesmo. E eu acabo usando eles e mais um pedaço onde está escrito, mas está valendo, tá bom? O texto bíblico nos diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ou seja, irmãos, confessava João tudo o que eles faziam e João os batizava. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia ou quem vos induziu a fugir da ira que se aproxima, da ira vindoura? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Algumas versões vai falar desatar, desamarrar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz do céu disse: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Aleluia. Queridos, nós vamos para a parte, buscar um pouquinho da parte teóloga, histórica, né? Para a gente ter algumas compreensões e algumas dúvidas que aparecem quando nós lemos o texto. O versículo, capítulo 3 de Mateus, ele vem falar explicitamente, dá uma ênfase em João Batista, o seu ministério, quem ele era, porque aqui se resume quase 50% de tudo que tem dele na Bíblia. E fala também do batismo de Jesus e como aconteceu esse batismo de o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre Jesus Cristo. E olha que interessante, vamos ver quem era João. João era um homem jovem, né? João mais jovem que eu, ele e Jesus tinha ali 6 meses mais ou menos de diferença, que quando Maria chega grávida na casa de sua prima Isabel, que é a mãe de João, o filho de Isabel mexe por dentro, ela sente por dentro que Maria estava carregando alguém muito importante. Então, ali em torno de 6 meses, quando ela estava grávida por 6 meses, a idade dos dois era muito semelhante.
Então nós sabemos que Jesus ele viveu 33 anos, segundo a teologia, mais ou menos 33 anos e meio. Então João Batista tinha mais ou menos essa idade, né? Eu tenho 36 anos, eu acredito que seja 36, talvez até 30, tá? Esses dois homens jovens têm tido muita resistência por sua idade. Jesus estava dizendo ali, chamando para si a alcunha de filho de Deus, que hoje nós temos plena certeza disso. Mas será que eu e você, se vivêssemos naquela época, aceitaríamos assim tão fácil? Os fariseus, ainda que vissem os milagres de Jesus, não criam. Alguns creram, mas a grande parte não, corações endurecidos. Irmãos, eu quero fazer um parágrafo aqui, né? Quero fazer umas anotações, né? Vamos colocar as anotações na memória aí. Nós estamos vivendo num período onde nós dizemos assim, hoje o povo está mais duro, o povo está mais em pecado, mas olha na história, pega a história, como que foi em todos os tempos. As coisas estão se repetindo, o que nós vemos acontecer são o princípio das dores que tem se aumentado, as guerras, os rumores, os terremotos, mas também são coisas que sempre existiram. Quando essas coisas começarem a acontecer com mais frequência, com curto espaço de tempo, vão ser como as dores da mulher grávida. A mulher sente dores durante toda a sua gravidez, no geral, né? Já vi algumas mulheres que disseram que passaram a gravidez inteira sem sentir dor alguma. Louvado seja Deus por isso. Mas a maioria sente. Porém, quando está chegando próximo de dar à luz, começa a vir as dores conhecidas como contrações. E elas vão diminuindo o tempo entre elas, entre aqueles acessos de dores, quanto mais se aproxima o momento do parto, certo? As dores são basicamente as mesmas, mas elas vão encurtando o tempo em que elas aparecem. O que eu creio é exatamente isso. O próprio Senhor Jesus Cristo usou a referência da mulher grávida, aquela que está de parto, próximo a dar à luz, como um exemplo de quando o Senhor voltar. Porque tudo isso que acontece no fim dos tempos vai acontecer com muito mais frequência. Então nós sabemos que o princípio das dores está abrindo as portas para a volta do Messias, que daí já é as provas mais fortes, as tribulações. Por isso são chamadas de grande tribulação. E são muitas coisas em seguida. Sabe quando vem problemas na sua vida, né, de forma avassaladora, eles chegam com tudo e um atrás do outro? Talvez alguém que esteja assistindo esteja passando exatamente por isso. Problemas seguidos que você pensa, Senhor, assim eu não dou conta. Assim eu não aguento, me ajuda. E é isso que o Senhor está dizendo. Então esses dois homens jovens, pregando o evangelho, né? João veio como aquele que foi o precursor, aquele que aplainou os caminhos para o mestre. E Jesus veio pregando o evangelho. Só que esse João, ele tinha um jeito diferente, peculiar de agir. João, ele vestia roupas muito simples, baseadas no natural, no animal. Ele vestia, as suas roupas eram feitas de pelo de camelo, versículo de número 4. Era feita de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. Ou seja, o mais natural possível. Será que parecia que João estava fazendo algum tipo de resistência com a vaidade no momento, com aquilo que as pessoas estavam exibindo? Será que ele queria bater de frente e mostrar, olha, nós estamos aqui vestindo esse tipo de coisa para mostrar para vocês que tem tanta gente passando necessidade, né? E as comidas de João? Aqui fala sobre gafanhoto e mel silvestre. Aqui, irmãos, teologicamente tem várias interpretações do que seria esses gafanhotos e mel silvestre, né? Alguns acreditam, como lá no livro de Levítico foi liberado o comer o gafanhotos, algumas espécies de gafanhoto, outras não. E segundo algumas fontes teológicas, existem mais de 800 espécies de gafanhotos. Olha que coisa. Mas existe uma linha teológica que acredita que esses gafanhotos não eram animais, não eram insetos, mas sim eram vagens de alfarroba. Lembra na parábola do filho pródigo, quando ele perdeu todo o seu dinheiro e passando fome, ele estava alimentando os porcos por um trabalho e ele olhou ali e viu os porcos comendo as folhas de alfarrobeiras, né? Quero mostrar para os irmãos por um instante o que seria essas alfarrobas. Olha aqui que interessante. Não sei se vocês conseguem ver bem. Dá uma olhadinha aí. Essa daqui são as vagens de alfarroba, né? Quando elas estão ali madurando, elas ficam um pouco mais mole, mais cremosas. Aqui as vagens estão um pouco secas e elas já estão dando semente, né? Essa daqui seria, em tese, por alguns teólogos,
o que era o gafanhoto, porque a palavra usada na Bíblia para definir esse tipo de alimento aqui é haruf, que tem a mesma tradução de alfarroba. Mas também pode ser o gafanhoto, né? Algumas interpretações dizem que eles pegavam esse gafanhoto, arrancavam a cauda e a cabeça e mergulhavam ele no mel. Então, alguns faziam ele moído em pó. Enfim, são várias as formas de se ver isso. O que nós conseguimos perceber, e estão todos de acordo, é que João tinha uma dieta totalmente natural. Ele tinha uma preocupação em demonstrar essa simplicidade. Era como se fosse um jejum, um propósito, uma consagração. Mas ele queria, com isso, também demonstrar uma resistência à opulência, à vaidade, a tudo aquilo que a sociedade no momento mostrava, né? Então nós vemos assim que não era tão diferente dos dias de hoje. Há muitos que mostram, que exibem, e há outros que não têm nem o que exibir, que passam necessidade. Irmãos, quando eu e você convivemos um pouco com as pessoas que passam extrema necessidade, o nosso coração muda. Às vezes nós estamos vivendo de forma tão negligente que chega a perder a graça da vida. Às vezes com tanto tempo de sobra, às vezes com dinheiro, às vezes pelo menos tendo o básico e sempre pensando vou correr atrás, a vida perde a essência. E sendo que algumas pessoas têm quase nada e a alegria delas é conseguir alguma coisa. Nós precisamos nos envolver mais com as pessoas como João Batista se envolveu. Se envolver com pessoas com necessidade, ajudar realmente, pôr a mão na massa. É bom ajudar à distância? Sim, mas nada substitui a experiência de você estar perto, estar próximo, sentir próximo o que uma pessoa está passando, o que um ser humano está vivendo. É como você se envolver com alguém que esteja passando por algum tipo de doença e você, por exemplo, passar uma noite no hospital com alguém doente. Talvez a gente tenha alguns estigmas dentro de nós e pensa assim, eu não consigo, eu não dou conta, isso não serve para mim, mas você vai ali, vive com a pessoa, se envolve com ela, seu coração muda. É quando você visita alguém dentro de uma cadeia e você talvez antes por medo, que é normal ter, eu também tenho, algum receio, mas quando você está lá e vê a situação e se imagina no lugar porque você passou um tempo, você muda. Nós precisamos, irmãos, não nos privar de experiências que nos mudam, porque é elas que nos fazem crescer de dentro para fora. O melhor crescimento é esse que começa no coração interno, sabe? Que ele sai e ele faz com que a minha e a sua atitude mude em relação às pessoas. Quem nunca teve nenhum tipo dessas experiências, irmãos, se torna uma pessoa fria. É difícil você ter empatia. Quando eu vi uma criança chorando, um bebezinho, eu só pensava, poxa vida, alguém dá uma mamadeira, dá uma comida para essa criança ou faz ela dormir, porque, poxa vida. Aí agora que eu sou pai, na verdade, muitos anos, né? Minha filha já tem 14 anos, mas quando eu fui pai e vi uma criança chorando, mudou. Porque daí veio a empatia. Eu penso assim, será que essa criança dormiu à noite? Será que ela está com febre? Será que está com cólica? Será que ela está com dor de ouvido, irmãos? É normal crianças terem dor de ouvido. E quando eles estão nervosos, chorando nervosos, porque estão nascendo os primeiros dentinhos? Eu lembro até dos remedinhos, da Passiflora que a gente dava para o Pedro e para a Júlia, para tentar acalmar, alguma coisinha para eles não sentirem tanto aquele incômodo. Porque quando você vive a experiência, você se torna mais empático. Voltamos aqui para o texto bíblico. Versículo de número 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor, confessando os seus pecados. Irmãos, já parou para prestar atenção na importância da confissão de pecados? A palavra do Senhor diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e for batizado será salvo. Mas nós precisamos, com os nossos lábios, diante do Senhor, confessar os nossos pecados, confessar os nossos erros. Mas eu vou dizer uma coisa que a maioria de nós não faz, mas que também é uma ordenança bíblica. Se você falhou com alguém, você precisa confessar o erro também para essa pessoa, para que haja perdão. Mas a pessoa nem sabe. Irmãos, eu aconselho, né, como pastor, que estou aqui dirigindo, trazendo instrução, na verdade, na justiça. Se você falhou com alguém, chega até essa pessoa e fala, me perdoa por causa disso. Você pede perdão para Deus por algo que você fez contra a pessoa, o Senhor te perdoa o seu pecado.
mas aí você tem aquela dívida com seu irmão. Jesus disse: se você entrar no altar e trazer sua oferta, e lembrar que o seu irmão, não você, o seu irmão tem algo contra você, deixa a oferta no altar antes de entregá-la, vai até o teu irmão, reconcilia-te com ele, é aquele irmão que você sabe que ele tem algo com você, né? Não precisa você ter, você vai lá, reconcilia, volta e daí você entrega a sua oferta. Olha que interessante. E às vezes nós estamos tendo problemas terríveis dentro de casa. Casais que têm uma vida assim completamente desestruturada, fora da realidade, aonde as brigas tomam conta e onde não há conversa, não há diálogo, então não há pedidos, não há liberação de perdão. Irmãos, tudo isso pesa na nossa vida espiritual. E como é que nós queremos viver agradando a Deus se nós falhamos em alguns pontos, né? Vamos lá. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Olha essa frase. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Ou seja, vão e produzam frutos de arrependimento. Fruto é resultado. Eu só colho fruto se eu vejo, se eu participar ou se eu estiver diante de uma árvore que foi plantada, semeada, plantada, brotou, cresceu e no tempo certo ela deu fruto. Ou seja, o fruto é o resultado de todo um processo. Ele está dizendo: vão e produzam fruto. Ou seja, ajam de maneira em que vocês possam chegar aqui e falar assim: eu me converti, eu mudei as minhas atitudes, sou uma nova pessoa, então eu confesso os meus pecados e quero ser batizado. Irmãos, o batismo é o início da caminhada, mas os fariseus nem para isso estavam preparados. Por quê? Porque não havia real mudança dentro deles. Os fariseus não eram qualquer pessoa. Eles tinham conhecimento profundo da lei, da Torá, dos mandamentos, dos profetas. Os fariseus eram pessoas que colocavam quem não tinha ou quem tinha pouco conhecimento bíblico no bolso. Porém, eles viviam a legalidade da letra e eles colocavam um peso tradicional tão poderoso em cima das pessoas que ninguém dava conta. Além da palavra, da Torá e da letra que já tinha o seu peso, ainda tinha a tradição dos anciãos, que era passada de geração a geração. Lavar as mãos, lavar os pratos, a corbã, que era a oferta. E eles tinham um jeitinho para todas as coisas. Tudo que era obrigação para eles, eles tinham um jeitinho de pular fora. Mas tudo que era obrigação para os outros, eles colocavam aquele peso. Jesus disse: vocês não entram e nem deixam ninguém entrar. E ele está dizendo para eles: vão e dê fruto. Produzam fruto de arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Ou seja, João já sabia. Nós somos filhos de Abraão, diziam os fariseus. Não adianta. Não adianta eu dizer assim: eu sou filho de pastor. Eu sou filho de crente, eu nasci na igreja. Se não tiver uma conversão, queridos, vai ser perdido. Vai perder a salvação, vai perder a herança, está desagradando a Deus. Ou seja, ninguém vai levar a culpa por ninguém, ninguém vai absolver ninguém. Nós instruímos para que cada um tome as suas decisões. Pois eu lhes digo que Deus pode transformar dessas pedras filhos a Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, ou seja, não é só dar fruta, é bom, será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, coisa maravilhosa. Mas olha que interessante, ele traz a pá e a sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Presta atenção, escuta bem o que eu vou falar. A interpretação aqui pode ser de duas formas. Primeiro, aquela linda. E Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, vai nos batizar com fogo. E a gente vai receber os dons espirituais, seremos cheios e sairemos por aí queimando as nações com a presença de Deus. A outra é aquela que se encaixa com o que nós estamos lendo. Jesus está com a pá na mão, e a pá já está na eira, e ele está enchendo ela de palha, que são as nossas ações. Nós somos vasos, queridos. Tem vasos de palha, de barro, de madeira, de bronze, de prata, de ouro, vasos de honra, vasos para desonra. A nossa obediência a tudo aquilo que nós temos de conhecimento da palavra do Senhor significa essa palha, essa madeira, essa prata, esse ouro.
E o Senhor já está com a sua mão na pá e ele vai jogar toda a palha, toda a sujeira, toda a imundícia no fogo. Isso é batizar com fogo. Sabe quando você entra na presença do Senhor e você aceita Jesus, é batizado e as provas começam mais que imediatamente? Irmãos, eu fico às vezes até assustado quando alguém chega para mim e fala: pastor, mas depois que eu aceitei Jesus, a minha vida virou de cabeça para baixo. E eu já pergunto, mas você imaginava que seria como se a Bíblia já tinha prometido isso? Irmãos, não tem ninguém que esteja andando de forma correta diante de Deus e as provas não venham. Pastor, então, sendo assim, é melhor não estar na presença de Deus? De forma nenhuma. Como é que eu vou ser salvo? Como é que eu terei vida plena com Cristo se não for na presença dele? E outra coisa, a palavra do Senhor diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. As provas virão, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Isso é que é poderoso. As provas virão, mas eu vou vencer em nome de Jesus. As tribulações vão acontecer uma atrás da outra. Então eu preciso agir de forma sábia e inteligente para não atrair mais problemas. Porque para o cristão já tem prova, mas ele vai com as suas próprias mãos e procura outras. Ele vai procurar, por exemplo, um jovem cristão que sabe que vai ter prova, que a gente está sempre ministrando, né? Esse jovem cristão simplesmente vai lá e arruma um casamento de julgo desigual. Irmãos, a porcentagem do que dá certo em casamento de julgo desigual é muito pequena. Vai um puxar para a igreja e o outro puxar para o mundo. Se for muito legal o seu julgo desigual, essa pessoa vai ficar em casa e não vai te atrapalhar ir para a igreja. Agora, caso contrário, vai dar ruim. Ou seja, já tem problemas, eu vou e procuro mais um. Daí esse cristão gosta de alguns prazeres carnais, ele não se priva. Porque agora, como um homem ou mulher de Deus, a gente precisa se privar. Porque nós queremos agradar o Senhor e nós damos brecha para o diabo trabalhar. Irmãos, ele já trabalha não dando brecha. Imagina se você der espaço. Por isso a palavra do Senhor nos ensina a fugir da idolatria, seja ela de qualquer forma, a fugir da prostituição, da lascívia, a fugir da vaidade. Porque se eu começo a me purificar dessas coisas, as minhas provas elas vão diminuindo, porque eu estou procurando com as minhas próprias mãos. Amados, eu preciso entender que na presença de Deus existem provas, situações que vão me fazer clamar de joelhos e chorar. Então eu não preciso procurar com as minhas mãos coisas mais terríveis, né? Vamos nos santificar na palavra de Deus. Versículo 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Porém, João tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Irmão, vamos finalizar aqui. Jesus está dizendo para João: importa cumprir a justiça. Não importa o que pareça estar certo ou errado para você, importa cumprir a justiça. Não importa o que eu e você achamos de alguma coisa, importa que a palavra de Deus seja cumprida, porque ela é justiça. Não importa se eu acho que alguma coisa é exagerado, se eu acho que é muito quadrado, que é antiquadro, importa eu cumprir a justiça. Importa eu ser obediente, ser temente a Deus para agradar o Senhor. Que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas, que Deus abençoe cada um dos irmãos e que nós juntos possamos crescer no conhecimento, na verdade da palavra do nosso Deus. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor.